Vamos continuar a leitura da aula que estávamos lendo de Srilacharya Maharaj ontem de manhã. Ontem à noite nós começamos a leitura do livro Sri Chaitanya Bhagavata. Vamos ler aos sábados esse livro. É um livro dos passatempos de Srimad Mahaprabhu, escrito por Srila Vrindavana Das Thakura. Então vamos agora aqui continuar a aula de ontem de manhã. Vamos ler somente o finalzinho da aula que lemos ontem, para continuar no mesmo raciocínio. Então, Srilacharya Maharaj, ele estava falando: você não tem tempo para clamar ao Senhor, para pensar no Senhor, para chamar o Senhor. Só quando chega alguma dificuldade, alguma infelicidade, quando você fica doente, você encontra tempo para chamar o Senhor. Então, na verdade, todo mundo é assim, né? A maioria, pelo menos. Quando está com dificuldade, quando está sofrendo, quando está doente, aí chama o Senhor. Mas chama o Senhor para quê? Para pedir alívio da doença, alívio da dificuldade. O Senhor Supremo tem que ser lembrado o tempo todo, não somente para pedir para Ele. Na verdade, não devemos pedir nada a Ele, muito menos coisas materiais. Então, a maioria só lembra de Deus na hora da dificuldade. Quando está feliz, quando está no dia a dia normal, não lembra em Deus, não tem tempo para Deus. A maioria das pessoas não se dedicam nenhum tempo do seu dia a Deus. A maioria esmagadora da população não se dedica a Deus. Só lembra de Deus na infelicidade, na doença, no problema. É assim que surge algum problema, você desiste da consciência de Krishna. Então, alguns não, né? Também a maioria praticamente, quando surge algum problema na sua vida, você larga a consciência de Krishna. Você para de servir. A pessoa, se ela faz uma doação todo mês para o templo, para a missão, quando tem uma dificuldade financeira, a primeira coisa que ela corta é o dinheiro para a missão, o dinheiro para o templo. Por quê? Porque na visão dela não é importante. Na visão dela, pagar a escola do filho, pagar uma pizza no fim de semana para deixar o filho, a mulher feliz, o marido feliz, gastar dinheiro com alguma coisa, presente agora de fim de ano, de Natal, né? Tudo isso é mais importante do que doar para a missão, doar para a consciência de Krishna, doar para o templo. Então, nós sempre colocamos o Senhor em segundo plano, em último plano. O Senhor Supremo está sempre em último plano para nós. Esse é o grande problema de todos nós. E assim que tem uma dificuldade, a pessoa larga a consciência de Krishna. Aqueles que gostam de dificuldades, aqueles que têm dificuldade, eles gostam de ver sem problemas e perturbações em suas vidas. Mas o que você pode fazer neste mundo sem nenhuma dificuldade ou luta? Nada se consegue nesse mundo sem dificuldades. Tudo na sua vida, até para nascer, houve dificuldade. Para você aprender a falar, tem dificuldade. Para você aprender a andar, você caiu várias vezes, teve dificuldade. Para passar na escola, teve dificuldade. A vida inteira é feita de dificuldade. Tudo na vida tem que ter um sacrifício, tudo tem que ter uma dificuldade. Senão, que graça tem, como diz aqui, sem luta, sem dificuldade? Aqueles que não desejam quaisquer dificuldades e problemas, eles são os que buscam a libertação, aqueles que querem, o Mayavadi, ele quer se libertar do mundo material. Esse não quer dificuldade, ele quer a renúncia.
ele quer renunciar de tudo para não ter dificuldade, mas esse não é o nosso caminho. Esse caminho não vai levar para Deus. Você desistir de tudo não vai levar para Deus. Essas pessoas, elas devem ir para uma caverna e ficarem lá meditando, ficar sem pensar em nada. O problema é que, nesta era de Kali, você não pode vir ao Senhor Supremo, você não pode ir para Deus ficando em uma caverna, ficando retirado, ficando sem pensar em nada, ficar no vazio. A única forma de ir para Deus, de se conectar com Deus, é servindo Deus. Se você deseja obter o direito de servir ao Senhor Supremo, você deve passar por austeridades e dificuldades. Se você quer servir o Senhor Supremo, você tem que passar por dificuldades e austeridades. Não há outra forma. Todo mundo que serve sabe a dificuldade que é servir. Sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter uma austeridade. Se você não quer austeridade e não quer dificuldade, você não vai servir Deus. Você vai querer renunciar a tudo e se libertar do mundo material. Mas isso, como diz Srila Siddhar Maharaj, é o suicídio espiritual. Você vai para um plano, o plano do Nirvana, o plano do Brahman, onde não há consciência, onde não há livre-arbítrio. Alguns mayavadis, alguns que têm interpretação errônea, segundo a nossa linhagem, eles querem ir para esse lugar e eles falam que lá é o lugar perfeito, que lá é a felicidade plena. Não, não é. Os nossos gurus, a nossa missão, o Guru Varga, o Guru Parampará, eles têm a compreensão que não é. Lá é o suicídio espiritual. O lugar pleno, o lugar da felicidade plena é o mundo transcendental, o mundo onde Deus vive. Lá é a felicidade plena, servindo Deus. Não há como ter felicidade se você se anula. Como que uma pessoa em estado de coma, ela vai ser feliz? Ela não sofre, mas ela não tem alegria. Ela está inerte. Então, é isso que Srila Acharya Maharaj está falando aqui para nós. Sem dificuldades, sem austeridades, não tem como ir para Deus. Você deve cozinhar para o Senhor Supremo. Você deve oferecer a boga para o Senhor Supremo. Você deve honrar a praçada do Senhor Supremo. Você deve oferecer coisas no altar, adoração ao Senhor Supremo. Além disso, eu quero problemas, diz aqui. Eu quero dificuldades. Não importa quanta austeridade venha, não importa quanta dificuldade venha, não importa o que aconteça, tudo é a vontade do Senhor Supremo. Isso daqui é extremamente importante. A maioria das pessoas acham, poxa vida, eu estou com tanta dificuldade. Não importa o que venha para nós, a dificuldade, não importa nada. Por quê? Porque tudo é a vontade de Deus. Se você está com dificuldade agora, é a vontade de Deus. Tudo na nossa vida é a vontade de Deus. Tanto a parte do karma, a dificuldade material, quanto a dificuldade na vida devocional. Tudo é a vontade de Deus. Não tem uma folha de grama que se move se Deus não quer. Não tem uma folha de árvore que se move se Deus não quer. Tudo está no controle de Deus. Nós temos que compreender isso. Se você está com dificuldade no serviço devocional, se você está com qualquer dificuldade para servir Deus, se você tem alguma desavença com alguém no serviço devocional, se você não gosta de alguém, tudo isso é controlado por Deus. Deus está te testando. Deus está testando a mim, Deus está testando a você, Deus está testando a todos nós. Aquele que mora no templo, alguns falam, morar no templo é fácil, porque lá você já está no templo, é mais difícil. Aquele que mora no templo,
a vida devocional é mais difícil. Por quê? Porque Maia vai atacar a pessoa mais e mais e mais. Você vai ter problema com quem mora no templo, você vai ter problema com o administrador do templo. Quanto mais serviço você faz, maior a dificuldade, maior o problema. Porque isso daí o que é? Isso é o teste. Isso é o teste. Quanto mais você faz, mais Krishna vai te testar para ver se você não vai desistir. E quem testa é Maia. Maia é enviada por Deus, ela tem a potência de Deus. Deus deu a potência para ela, para nos testar. Então, sempre vai ter dificuldades. A vida devocional não vai ter um descanso. Sempre, sempre, sempre. Até o último segundo da sua vida nesse corpo, você vai ser testado. Para ver se realmente você tem condições de ser um devoto. Se você se tornar um devoto, se você realmente for um devoto, Deus leva você para viver com Ele. Nós não somos devotos. Nós somos aspirantes a devotos. Nós estamos numa escola para nos tornar devotos de Krishna. Então, tudo está no controle de Deus. Então, vou ler novamente, porque é importante isso. Além disso, ele disse, Lachar Maharaj, eu quero problemas, ele fala, porque o problema é o teste de Krishna. Eu quero dificuldades. Não importa quanta austeridade eu tenha, quanta austeridade venha para mim, não importa o que aconteça, tudo é a vontade do Senhor Supremo. Mesmo quando houver algum problema em sua casa, você deve entender que é a misericórdia do Senhor Supremo. É assim que o Senhor Supremo, ele concede a sua misericórdia. Se você deseja praticar a consciência de Krishna, muitos obstáculos e problemas surgirão. E quando eles surgirem, você deve pensar que esta é a misericórdia do Senhor Supremo. Então, você vai ter problema na sua casa, você vai ter problema com a mulher, com o marido, você vai ter problema com o filho, eles não vão querer que você vá para o templo, eles não vão querer que você cante a japamala, eles não vão querer que você faça o serviço devocional. Por quê? Porque eles são egoístas. Eles estão roubando o seu tempo. A família rouba o seu tempo. A família, a mulher, o marido, os filhos, o pai, a mãe, eles querem você para ele. Não para Krishna. Eles querem você para ele. Então, o tempo que você gasta cantando a japamala, 1h30, 2 horas por dia, 2 horas e meia, eles vão querer que você fique com eles, conversando com eles, assuntos mundanos, falando bobagem com eles, assistindo TV junto com eles, assistindo jogo de futebol com eles, qualquer coisa. Eles não vão querer que você escute a live, porque durante a live você vai estar concentrado no Harikatha, você vai estar concentrado, vendo, cantando junto, fazendo o Harinama Sankirtan. E as pessoas não querem isso, a família, os familiares não querem isso. Por isso Silachar Maharaj fala, os familiares, eles são o quê? Ladrões. Eles são ladrões disfarçados de parentes. Eles querem roubar o seu tempo e o seu tempo é de Deus. O nosso tempo é de Deus. Na verdade, tudo nosso é de Deus. Então, a dificuldade virá em casa, a dificuldade terá dificuldade no templo, terá dificuldade no seu serviço diário, no seu emprego, tudo, todo lugar vai ter dificuldade. Mas, como diz aqui Silachar Maharaj, a dificuldade é a misericórdia. É Deus que está dando essa dificuldade para nós. Quanto mais dificuldade você tem, mais Deus está te testando.
mais Deus está dando para você isso. Nós temos que compreender isso. Qualquer dificuldade que apareça, nunca desista. É Deus que está mandando isso. Não é para abandonar. Aquele que abandona, ele está equivocado. Ele não quer servir Deus. Aquele que abandona a missão por algum motivo de austeridade, por algum motivo de desavença com alguém, ele não quer servir Deus. Aquele que realmente quer servir Deus, ele nunca abandona. Ele sabe que vai ter dificuldade, o Guru está falando, a Escritura fala. Vai ter dificuldade sim. Se você largar, se você abandonar, você não quer servir Deus. Mas você não abandona o seu trabalho quando tem dificuldade. Quando o patrão é chato, quando você tem uma dificuldade no seu trabalho, você não abandona o trabalho. Por quê? Porque tem dinheiro envolvido. Se está chovendo, você vai. Se está frio, você vai. Quando chove, às vezes você fala, não vou no templo. Quando está frio, às vezes você fala, eu não vou no templo. Por quê? Porque não tem dinheiro envolvido. Nós somos movidos por dinheiro. Nós somos movidos no nosso interesse. A nossa vontade é movida pelo desfrute dos sentidos. É movida pelo mundo material. Então, nós temos que largar isso. Perder essa concepção. O serviço a Deus é o mais importante na nossa vida. Não há nada mais importante do que o serviço a Deus. Nada. Nem sua família, nem seu emprego, nem a sua felicidade da mente é mais importante do que o serviço a Deus. Mesmo que você esteja triste, vá servir Deus, porque a alma vai ficar feliz algum dia. Nós não servimos Deus para ficar felizes da mente. Nós servimos Deus por servir. Aquele que busca servir Deus para ser feliz da mente, ele está equivocado. O serviço a Deus é austero. O serviço a Deus vai ter dificuldades. Então, é isso que Silatya Maharaj está tentando explicar para nós. Mas é difícil a maioria compreender isso. É muito difícil. Qualquer obstáculo que tenha com alguém, com a família, no templo, a pessoa abandona. Isso é muito, muito triste. A pessoa largar, jogar a toalha dessa forma. É assim que o Senhor Supremo, ele concede a sua misericórdia. Se você deseja praticar a consciência de Krishna corretamente, muitos obstáculos, problemas surgirão. E quando eles surgirem, você deve pensar que esta é a misericórdia, é a graça do Senhor Supremo. O Senhor, ele está concedendo a sua misericórdia a você. Muitos problemas, obstáculos virão e não desejamos que eles desapareçam. Nós queremos problemas e obstáculos. Nós queremos mais e mais problemas. Isso aqui parece contraditório, né? Mas aquele que serve Deus, ele tem essa visão. Você sabe o que diz Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura? Ele fala assim, você pode até fazer um empréstimo para pagar os ensinamentos de Mahaprabhu neste mundo. Por quê? Porque quando você pede dinheiro emprestado à pessoa de quem você pede o dinheiro emprestado, ele vem até você e pede esse dinheiro novamente. E você tem que ir buscar esse dinheiro. Quando você for buscar, as pessoas vão te bater. As pessoas vão te xingar. E é assim que a sua tolerância vai aumentar. Sempre que você pede dinheiro emprestado, como diz aqui, para servir o Senhor, a pessoa vai te cobrar e você vai ter que correr atrás do dinheiro. Você vai pedir como? Doações. E as pessoas vão te bater, vão te xingar.
Quando você vai pedir doação na rua, onde for, as pessoas te xingam, te chamam de vagabundo. É isso que Silachar Maharaj está falando aqui. E isso aqui vai ser o teste da tolerância. Você fica mais tolerante. Quando você vai coletar dinheiro, você vai pedir doações para o templo, para a missão. Isso daí vai acabar com o seu ego. Você está lá implorando para alguém dar 10 reais, 5 reais, 1 real para a missão. E a pessoa vai te xingar, te chamar de vagabundo. E isso é a tolerância. Você vai aumentar a sua tolerância. Você terá que ser mais tolerante que uma árvore e mais humilde que uma folha de grama. Foi assim que Srila Prabhupada nos instruiu a pregar, a falar Harikatha neste mundo material. Então, como diz aqui, quando você vai pedir doações na rua, quando você vai pedir para as pessoas ajudarem o templo, acaba o teu ego. Você tem que se humilhar, você tem que ser mais humilde que uma folha de grama. Você vai ter que ser tolerante quando a pessoa te xingar, quando a pessoa te bater, quando a pessoa te jogar alguma coisa, te ofender. Vai ter que ter a tolerância, a humildade, a tolerância. Você vai ter que dar honra para essa pessoa sem querer em troca. Então, a pregação e a coleta é muito importante. A maioria das pessoas não gostam de pedir doações, mas temos que pedir isso para acabar com o nosso ego, para acabar com tudo isso que é ruim dentro de nós. E nós nos tornarmos mais humildes, mais tolerantes, dar honra sem querer em troca. Esse é o teste, essa é o estágio. O estágio é esse, ir na rua, de porta em porta, pedir doações. Esse é o estágio. É aí que você vai aprender a ser humilde e tolerante, dar honra para os outros sem querer em troca. É assim que nós devemos praticar a consciência de Krishna. Não importa a crítica, não importa o abuso, não importa a austeridade que venha para nós. Nunca devemos deixar a consciência de Krishna. Veja só como é importante essa frase aqui. É assim que nós devemos praticar a consciência de Krishna corretamente. Não importa a crítica, não importa se tem alguém falando mal de você, não importa se tem alguém te criticando. O importante é deixar o Guru feliz. O importante é fazer o serviço para Deus, não importa os outros. Então, não importa a crítica, não importa o abuso, se alguém está abusando de você, se alguém está fazendo bullying de você, nós não temos que nos preocupar com o que o outro pensa. Silachar Maharaj já deu aula falando sobre isso. Não devemos nos preocupar com o que o outro está pensando. O problema é dele. Nós temos que fazer nossa parte sem nos importar com ninguém. Sirva a Deus sem se importar com ninguém. Não se importe com crítica. Não se importe se alguém está abusando de você. Não se importe com nada. Não importa a austeridade que venha para nós. Não importa a dificuldade que venha para nós. Nunca devemos deixar a consciência de Krishna. Nunca deixe de ir ao templo. Nunca deixe de cantar a Japamala. Nunca deixe de se associar com os devotos. Nós não estamos aqui para ser amigo do outro. Silachara Maharaj falou isso uma vez. Se você tem algum problema com algum devoto, se você tem algum problema com alguém no templo, não importa, cumprimenta a pessoa cordialmente, dando a Vati Pranam e acabou. Você não precisa ser amigo de ninguém. Você tem que servir. A gente vem para o templo para servir, não para fazer um clube de amizade. Não é para isso que é o serviço. Não é um clube. Todos nós, a gente vem para o templo para servir.
Então não importa se você tem uma desavença com alguém, não importa se você não gosta de alguém, não importa se a pessoa fez algo para você. Venha. Ninguém pode tirar você do templo. O templo não é de ninguém. O templo não é de ninguém. O templo é do Guru. O templo é de Krishna. Não é de ninguém. Ninguém é o dono do templo. Tem pessoas que estão na função de administrar o templo, mas o templo não é da pessoa. Tem que seguir a orientação do Guru. Então, não largue a consciência de Krishna em hipótese alguma. Não há outro caminho. Se você largar a consciência de Krishna, se você esquecer de Deus, se você deixar de ter contato com devotos, o que vai acontecer na sua vida? Você vai se enfiar cada vez mais em Maya. Por quê? Porque o mundo aí fora é um mundo de má associação. Você vai andar com quem fuma maconha, usa crack, usa drogas, bebe álcool, faz sexo ilícito, jogos, come carne, come ovo. É isso que vai acontecer. Se você largar os devotos, se você largar o templo, você vai se afundar cada vez mais em Maya. Então a austeridade tem sim, o problema vem sim. Quanto mais você serve, maior o problema. Se você está dedicado, você que está dedicado, você vai ver que os problemas são grandes. E quanto mais você serve, mais difícil o problema. Mas não podemos deixar isso abalar a nós. Quem está falando isso? O Guru, devoto puro de Deus. Ele está avisando a todos nós. O problema virá. A dificuldade virá. Se você não tem problema ainda, a dificuldade virá. E Srila Govinda Maharaj falou, aquele que não tem dificuldade na vida devocional não está praticando corretamente. Aquele que não tem dificuldade, ele não pratica corretamente. Porque aquele que pratica corretamente vai ter dificuldade, e muita dificuldade. Muita dificuldade e muita austeridade. Eu falei ontem, disse Lachara Maharaj, e eu esqueci de falar uma coisa. Neste mundo existe Guru e também existe Gurus Maya. Guru Maya é uma pessoa que vem disfarçada de Guru e o guia para um caminho errado e perigoso. O Guru que dá iniciação, o Guru que dá iniciação o Guru lhe dá a iniciação porque ele deseja obter algo do discípulo. E o discípulo que recebe iniciação, ele recebe a iniciação porque ele deseja obter algo do seu Guru. Ambos vão para o inferno. Quando você vem ao ashram, ao templo do seu Guru, você deve vir para servir o seu Guru. Então veja só, existe Guru Maya. Guru Maya é aquele Guru que quer te enganar. Ele quer algo de você, ele deseja algo de você. Normalmente dinheiro. Normalmente ele deseja dinheiro. Então você tem um Guru que ele tem um objetivo em você, ele quer algo de você, e você se iniciou também porque você quer algo do Guru. E como diz aqui Srila Maharaj, os dois vão para o inferno. Tanto o Guru que quer algo do discípulo, quanto o discípulo que quer algo do Guru. Quando a gente serve, quando a gente faz serviço devocional, nós não temos que pensar nada em troca. Não temos que ter um objetivo em troca. Nós temos que servir Deus incondicionalmente. Se vier, ótimo. Se vier mais serviço devocional, ótimo. Se não vier, também ótimo. Não devemos querer nada em troca pelo serviço devocional.
O serviço devocional não é uma barganha, não é uma troca. Isso são outras missões, isso são outras filosofias, outras religiões. O Gaudiya Vaishnavismo puro, ele não quer nada em troca. O Gaudiya Vaishnava puro, ele não quer nada em troca. Então, existe o guru normal, que é o guru que dá a iniciação, querendo passar a consciência de Krishna correta para a alma. Existe o guru Maya. O guru Maya, ele quer algo de você. Ambos vão para o inferno. O discípulo que quer algo do guru e o guru que quer algo do discípulo. Então, o Srilacharya Maharaj tinha esquecido de falar isso e ele comentou aqui nessa aula. O nosso dever é servir o nosso guru e os Vaishnavas. Mas existem sociedades neste mundo que pregam. O que as sociedades pregam? Torne-se um devoto de Krishna. Não seguimos esta linha. Você ouve os cantores cantando kirtans com melodia, kirtans bonitos, melodiosos. Eles tocam harmônio e outros instrumentos, mas isso é prazer para os sentidos. Veja só como é importante isso que Srilacharya Maharaj falou. O nosso dever é servir o nosso guru e os Vaishnavas, mas existem sociedades neste mundo que pregam. Então, tem locais nesse mundo, sociedades que pregam o quê? Torne-se um devoto de Krishna. Nós não seguimos essa linha. Você ouve cantores cantarem kirtans doces, melodiosos, tocando harmônio e outros instrumentos musicais, mas isso é prazer para os sentidos. Isso não é devoção, emoção não é devoção. Então, tem pessoas assim que cantam harmoniosos, pessoas que fazem do kirtan uma festa. Mas isso é prazer de sentidos. Usam harmônio. Tem alguns agora que usam até violão, guitarra. Isso aí é prazer de sentidos, está dizendo Srilacharya Maharaj. Isso não é serviço a Deus. Nós temos que compreender essas coisas. Tal canto é feito para o prazer dos sentidos. Na verdade, é uma canção cantada, não é kirtan, não é propriamente kirtan. Se você cantar kirtans, trará a felicidade ao seu guru, aos Vaishnavas e ao Senhor Supremo. Kirtan e canções não são a mesma coisa. Lembre-se disso. Você verá pessoas cantando kirtan, mas melodiosamente, tocando harmônio, tocando flauta, mas isso não é kirtan. Eles fazem isso para o prazer dos seus próprios sentidos e para o prazer dos sentidos do público, dos outros. Dá felicidade aos sentidos, aos olhos, aos ouvidos, nariz, a língua, a pele. Então, veja só, o final dessa parte da aula de Srilacharya Maharaj, ele está falando que kirtan não é cantar para dar prazer de sentidos, melodiosamente, pular, dançar. Isso é prazer de sentidos, isso não é kirtan. O kirtan agrada ao guru, os Vaishnavas, e agrada a Deus, o Senhor Supremo. Porque o kirtan é para agradar o Senhor Supremo. Estamos cantando para o Senhor Supremo, não é para nós, não é para o nosso desfrute. Infelizmente, a maioria não compreende isso. A maioria quer desfrutar até do kirtan.
Srila Maharaj já falou também em aulas anteriores, a pessoa quer vir ao templo e desfrutar da praçada. A pessoa quer desfrutar da praçada. Praçada é um serviço devocional, não é para desfrutar da praçada. O Kirtan é um serviço devocional, não é para desfrutar dos sentidos ao cantar o Kirtan. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto, não. Nenhuma pergunta, nenhum comentário. Hoje o pessoal está econômico, nem Dandavat Pranam, ninguém colocou aqui. Vamos continuar, então, ver qual que é a próxima aula, qual que é o próximo tema. Só um minutinho para abrir aqui a aula. Então, aqui, a próxima aula, o título é Tenha o motivo apropriado. Vamos ler só o resuminho aqui que foi colocado no site internacional. Os Gaudiya Vaishnavas genuínos da Rupanuga Sampradaya, eles adoram Krishna apenas por uma razão. Por amor e afeição. É necessário amar o Senhor Supremo. Você entende o que eu estou dizendo? É necessário ouvir sobre isso e ter um motivo adequado. Então, qual o motivo adequado para fazer a prática devocional? O Gaudiya Vaishnava puro, aquele que realmente quer servir Deus, qual que é o motivo dele querer servir Deus? Para deixar Deus feliz, deixar o Guru feliz, deixar os Vaishnavas felizes. Não é para o nosso desfrute. O serviço a Deus não é para a gente, é para Deus. O serviço ao Guru não é para nós, é para o Guru. Então, sempre que vamos fazer um serviço, temos que compreender que não é para nós, nada é para nós. Quando você cozinha para Deus, você não está cozinhando para você está cozinhando para Deus. Quando você vai no supermercado, quando você vai comprar numa feira livre, você vai, sei lá, no sacolão, você vai comprar a boga para cozinhar, você tem que ver o que Deus gosta, não o que você gosta. Você não está cozinhando para você está cozinhando para Deus. É diferente. É a mesma coisa, né? Eu sempre falava isso há um tempo atrás. Você vai fazer um bolo para o seu filho, a mulher ou o homem mesmo, né? Vai fazer um bolo para o seu filho. Você vai fazer o bolo que o seu filho gosta ou o bolo que você gosta de comer? Se o seu filho gosta de bolo de chocolate e você gosta do bolo, sei lá, um fubá, bolo de milho, você vai fazer o quê? O que o seu filho gosta ou o que você gosta? Tem diferença. O seu filho também vai comer o bolo de fubá, que você gosta, mas ele gosta mais do bolo de chocolate. Então, Krishna é a mesma coisa. Quando você vai comprar o alimento para Krishna, você tem que comprar o que ele gosta. É diferente. Você vai cantar o que Krishna gosta de ouvir. Você vai cantar para ele
Não com a melodia bonita para agradar os seus sentidos. Você vai cantar para ele como serviço devocional. Você não vai usar harmônio porque você gosta do harmônio. Você não vai usar flauta, nem guitarra, nada, porque você gosta. Você vai usar o que Mahaprabhu gosta, Karta e Mirdanga. Mahaprabhu escolheu Karta e Mirdanga. Então a gente tem que fazer o que Deus gosta. Não é para os nossos sentidos. O serviço devocional não é para nós. Aí alguns falam, não, mas quando eu canto, eu estou cantando para Deus, com a melodia. Eu estou pulando e dançando na hora do Kirtan para Deus. Não, não é para Deus. Isso não vem da alma, isso vem da mente. Ou é para você agradar você, ou agradar aquele que está ao seu lado. Como foi dito aqui por Silachara Maharaj. Então, não podemos expressar o nosso corpo, o que a mente está sentindo. Nós temos que expressar o que a alma sente. Se a alma não está sentindo nada, não faça nada. Não faça nada que eu digo, não fique pulando, não fique dançando. Cante de uma forma correta, sem ser muito melodiosa. Isso é imitação daqueles grandes santos que cantavam dessa forma. É imitação de Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, dos grandes santos que pulavam e dançavam ao cantar. Isso é imitação. Então, não devemos fazer isso. Isso é uma visão errada. O serviço devocional não é para o nosso prazer. Quando você está fazendo serviço devocional para o seu prazer, o que acontece? Você está servindo Deus? Não. Você está servindo quem? Você está servindo Maya. Toda vez que nós desfrutamos dos sentidos, nós servimos a ilusão, Maya. Não estamos servindo Deus, estamos servindo Maya. Isso é importante nós compreendermos. O Guru está falando isso. Srila Siddhar Maharaj, ele ficava muito bravo, ele ficava muito nervoso com a pessoa que queria desfrutar do Kirtan, queria desfrutar do serviço devocional. Srila Govinda Maharaj, ele deixava um pouco a pessoa desfrutar, porque ele falava, são todos crianças, então deixa ele desfrutar um pouquinho, senão ele vai abandonar. A criança pequena, a criança bem pequena, ela não toma um remédio amargo, ela tem que ter açúcar junto, é o xarope. Mas a criança cresce e vira adulto, e ele tem que compreender que o remédio é necessário. Não precisa tomar com açúcar. Você tem que tomar o remédio porque é bom para a sua saúde. E o remédio para a alma é o canto congregacional, sem muita melodia, sem ficar fazendo algo que é falso. Porque é falso você pular e dançar, isso é falso. É como um carnaval, o carnaval é uma felicidade falsa. Quando você está num baile, num encontro com música eletrônica ou qualquer outro tipo de música, é falso, essa alegria é falsa. É a alegria da mente, é a alegria do desfrute dos sentidos. Então, o Guru está falando isso para nós não fazermos isso, para nós seguirmos da forma correta a prática devocional. Ninguém comentou nada, vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai. Às 10h30 hoje, vamos ter a aula. Eu não olhei ainda se está confirmado 10h30 a aula. Deixa eu ver isso antes de cantarmos. Se hoje a aula está marcada para as 10h30, o Darshan de Silatila Kaniri Maharaj. Deixa-me ver aqui, que hora que vai ser na Índia, para nós calcularmos para o Brasil. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. É, isso mesmo. Será 10h30. 10h30 o início do Darshan de Silatila Kaniri Maharaj aqui no Brasil.
No Brasil, que eu digo horário de Brasília, o Ishan Krishna Prabhu, ele mora no Mato Grosso do Sul, então 1 hora antes. Então, para ele, o programa vai ser 9h30, vai começar lá no Mato Grosso do Sul, o Darshan de Silatila Kaniri Maharaj. Então, vamos agora aqui cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnu Pura. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnu Pura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Dasavar Padarenu Rapanchagra. Dasavar Padarenu Rapanchagra. Ade Charana Sevi Bhakta Saneva. Ade Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Apila. Janame Janame More Apila. Jai Goshai Jobe Prache Koilo Baso. Jai Goshai Jobe Prache Koilo Baso. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha. Nam Sankirtan Kohe Narottama Das. Nam Sankirtan Kohe Narottama Das. Nam Sankirtan Kohe Adama Das. Nam Sankirtan Kohe Adama Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare
Sacinandana Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Garamita Joya Gora, Garamita Joya Gora, Garamita Joya Gora, Garamita Joya Gora, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco aqui da transmissão hoje. Temos aqui o Radhakanta Prabhu, Isvari Dasi conosco também, Ishan Krishna Prabhu, Arjuna Krishna Prabhu e o Vijayaksha Prabhu assistindo conosco aqui, participando conosco hoje. Eu vou ver também no outro aparelho se tem mais alguém. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam. Não esqueçam que às 10h30, daqui a pouco, aqui horário de São Paulo, vai começar o Darshan de Silatila Kaniri Maharaj. É importante vermos o Guru, escutar o Guru e um devoto puro de Deus. É extremamente importante escutar o Harikatha de um devoto puro de Deus. Um bom dia a todos.